Olá, pessoal. Hoje trazemos informações importantes sobre a situação atual no Oriente Médio, onde os conflitos entre Israel e o grupo libanês Hezbollah estão se intensificando, causando preocupações internacionais sobre a possibilidade de uma escalada para um conflito ainda maior na região. Segundo a agência de notícias de Portugal, RTP, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, declararam nesta quinta-feira que Israel rejeita qualquer proposta de cessar-fogo, mesmo após países como os Estados Unidos, França e outros aliados sugerirem uma trégua de 21 dias. Essa trégua tinha como objetivo aliviar as tensões na fronteira entre Israel e o Líbano, que tem aumentado significativamente nas últimas semanas. Os confrontos na região tornaram-se mais frequentes e violentos, levantando a possibilidade de uma invasão terrestre por parte de Israel, o que representa um grande risco de envolvimento de outras nações em um conflito mais amplo. Pressão internacional por um cessar-fogo. Diante da crescente tensão, a comunidade internacional tem tentado buscar uma solução para evitar uma catástrofe no Oriente Médio. Nesta quarta-feira, os Estados Unidos, a União Europeia e diversos países árabes emitiram um pedido conjunto por um cessar-fogo imediato de 21 dias no Líbano. O comunicado, divulgado pela Casa Branca, ressaltou a necessidade de uma pausa nos combates para dar espaço à diplomacia e buscar uma solução pacífica para a crise. Pedimos um cessar-fogo imediato de 21 dias na fronteira entre Líbano e Israel para permitir negociações e alcançar uma solução diplomática para a situação no Líbano, dizia a declaração. O apelo internacional foi reforçado pela França, que anunciou estar trabalhando em conjunto com os Estados Unidos para mediar um acordo que possa reduzir as hostilidades. Durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, o secretário-geral Antônio Guterres fez um apelo emocionado afirmando que o inferno está se desencadeando no Líbano e que o risco de uma guerra total na região era uma possibilidade real e alarmante. Além disso, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, declarou que o Oriente Médio está à beira de uma catástrofe total. Ele também advertiu que o Irã apoiará o Líbano por todos os meios, caso Israel intensifique sua ofensiva contra o Hezbollah, demonstrando o quanto o conflito atual tem o potencial de envolver outros atores regionais, ampliando a crise. Histórico de tensão entre Israel e o Hezbollah. O conflito entre Israel e o Hezbollah tem raízes profundas e um histórico de violência que remonta a décadas. O Hezbollah, um grupo militante xiita apoiado pelo Irã e com base no Líbano, foi fundado na década de 1980 durante a Guerra Civil Libanesa e a invasão israelense ao Líbano. Desde então, a relação entre os dois tem sido marcada por confrontos e episódios de violência, incluindo a guerra de Bashar al-Assad, reforçou sua capacidade militar, aumentando a preocupação em Israel de que o grupo pudesse se tornar uma ameaça ainda maior. A recente escalada de violência é vista como a culminação dessas tensões e há temores de que um novo confronto em grande escala possa causar devastação ainda maior do que o conflito de 2006. Resposta de Israel e continuação dos confrontos. Apesar da crescente pressão internacional por uma solução diplomática, Israel manteve uma postura firme. O embaixador israelense na ONU, Danny Danon, afirmou que o país está aberto a negociações, mas que não hesitará em usar todos os meios necessários para enfraquecer o Hezbollah. Essa postura reflete a política de segurança israelense de não permitir a presença de grupos armados hostis em suas fronteiras, especialmente aqueles apoiados por países como o Irã. As ações militares de Israel têm sido constantes nos últimos dias. Em uma série de bombardeios, o exército israelense atingiu diversas posições do Hezbollah, alegando que essas operações são necessárias para garantir a segurança de seus cidadãos.
o chefe da unidade de drones do Hezbollah, Mohamed Sur, foi morto em um desses ataques. De acordo com informações do exército israelense, essa ação, realizada após informações precisas de inteligência, demonstra a capacidade de Israel em realizar operações cirúrgicas, mesmo em áreas densamente povoadas, como os subúrbios de Beirute. Impacto na população civil e deslocamento em massa. Os contínuos confrontos têm causado um impacto devastador na população civil. De acordo com estimativas das Nações Unidas, mais de 100 mil pessoas foram forçadas a abandonar suas casas, buscando refúgio em áreas consideradas mais seguras. Muitas dessas famílias vivem em condições precárias, sem acesso adequado à água, comida e serviços básicos de saúde. Há relatos de famílias inteiras que perderam suas casas devido aos bombardeios e agora enfrentam um futuro incerto. O Ministério da Saúde do Líbano alertou que o número real de pessoas deslocadas pode ser até 5 vezes maior do que o inicialmente estimado. Organizações humanitárias estão tentando fornecer assistência, mas enfrentam grandes desafios devido à insegurança e à destruição de infraestrutura crítica, consequências econômicas e humanitárias. A economia libanesa, que já estava fragilizada devido à crise financeira e política dos últimos anos, agora enfrenta um novo golpe com a intensificação dos confrontos. Os bombardeios e a destruição de áreas industriais e residenciais estão prejudicando ainda mais a já debilitada economia do país. A moeda libanesa continua desvalorizada e a inflação aumenta diariamente, tornando a vida dos cidadãos ainda mais difícil. Além disso, o conflito agrava a crise humanitária em uma região que já está enfrentando desafios como a pandemia da Covid-19 e a falta de recursos básicos. Hospitais no Líbano estão sobrecarregados e muitas pessoas não conseguem receber o tratamento necessário. O medo constante de novos bombardeios torna a vida diária uma luta pela sobrevivência para milhares de famílias. Depoimentos e esperanças de paz. Quem ainda permanece nas regiões afetadas vive em constante medo. Uma mulher libanesa que pediu para não ser identificada relatou que teve que fugir com o marido e os 4 filhos após sua casa ser destruída por um bombardeio. Eu olhei para meus filhos e agradeci a Deus por estarmos vivos, disse ela, demonstrando a angústia e incerteza enfrentadas por tantas famílias. O relato dessa mãe é apenas um entre tantos outros que ilustram a dura realidade enfrentada por civis em meio ao conflito. A situação permanece crítica e a esperança de um acordo de paz parece distante. No entanto, a comunidade internacional continua a pressionar por uma solução diplomática que possa trazer um fim ao sofrimento de tantas pessoas. Ficamos por aqui com as atualizações de hoje. Continuaremos acompanhando e trazendo novas informações. Esperamos que a paz possa ser alcançada em breve para todas essas famílias que estão sofrendo com o conflito. Até a próxima e cuidem-se!